Olá, alunos do sexto ano, vamos agora então para a nossa videoaula, né, de língua portuguesa, que é a professora Elisângela. Essa videoaula é referente a essa semana de 21 de junho a 25 de junho. Então, vamos estar iniciando o capítulo 4, né, com o tema Mistérios de cada conto. Então, está na página 26. Abram aí a apostila e acompanhem comigo. Então, nós vamos estar falando do gênero textual conto, né? Então, vamos conhecer essa narrativa, né? O que são esses contos. Para começar, né, este capítulo, vocês têm aqui uma fotografia, tá? Então, é uma fotografia de Nego Miranda, intitulada A Eterna Solidão do Vampiro. Curitiba, Cultural Office, 2010, página 54. Então, é uma fotografia que nos permite pensar em diversas coisas, né? Então, vamos aí abrir nossos pensamentos. O que a gente vê aí? Uma casa, né? Um imóvel que se tornou o quê? Ruínas, né? A gente percebe aqui, ó, todo deteriorado, né? Sem os vidros. Aqui a gente vê que também não tem um telhado, né? Tudo aberto. Então, uma casa, um imóvel que se deteriorou com o passar dos anos. Vamos pensar mais coisas aí. Quantas histórias aconteceram dentro desse imóvel, né? Quando ele ainda era habitável. Quantas histórias as pessoas viram, né? Dessas sacadas, porque a gente percebe que está virado aqui para a rua, né? A gente percebe a fiação, né, da energia elétrica. Então, essas sacadas são viradas para a rua. Então, quantas histórias os moradores puderam observar, né, acontecendo na rua, com diversas pessoas, né? Outra coisa que a gente pode pensar, o porquê que essa casa foi abandonada, né? Porque uma casa... casa de família, às vezes fica aí para os filhos, depois para os netos, mas o porquê que essa foi abandonada? Então, quantas histórias a gente pode tirar, quantas histórias a gente pode pensar, pode criar a partir de uma fotografia, né? Então, esse capítulo, ele traz essa relação também entre fotografia e conto, né? E histórias. Porque a gente pode tirar muitas histórias de uma fotografia, como todas essas, né, que nós comentamos aqui agora. A história da fotografia começou há mais de 1000 anos. Um árabe chamado Al-Hakem de Basora descobriu como se formavam as imagens no interior de sua tenda, quando a luz do sol passava pelas frestas do tecido. Desde essa primeira ideia do que viria a ser a arte de fotografar, muitos foram os inventores que aprimoraram as câmeras. Hoje, a fotografia faz parte do cotidiano. Então, a fotografia, ela também, a gente pode pensar nela como aquela que eterniza um fato, né? Então, tem muito a ver aí a fotografia e as histórias, tá? Então, o espaço de diálogo, sempre falo para vocês, né? Se estivéssemos em sala de aula, iríamos ter um bate-papo. Como não, eu apenas convido vocês a refletirem, tá? Então, 1. Você ou alguém da sua família tem o hábito de fotografar? O que vocês gostam de fotografar? 2. De quais momentos da sua vida você tem mais fotografias? Por quê? 3. O que o ato de fotografar e guardar fotografias significa para você? 4. A legenda em uma foto é muito importante. Com base no título do livro em que essa fotografia foi publicada, A Eterna Solidão do Vampiro, o que você imagina a respeito do imóvel retratado? Então, nós já falamos aí várias coisas, né, que a gente pode pensar a respeito desse imóvel, né? Agora vamos para a página 27, na sequência. Aqui vocês têm os objetivos desse capítulo 4, que são analisar a função sociocomunicativa e a estrutura do gênero conto, produzir um conto,
participar da apresentação de uma roda de contação de histórias, reconhecer e utilizar os pronomes pessoais como elementos coesivos. Então, nem tudo a gente vai conseguir realizar, né? Como, por exemplo, essa apresentação, né? Mas vamos tentar alcançar o máximo de objetivos. Trajetória de leitura. A fotografia de abertura deste capítulo foi capturada por Nego Miranda e faz parte do livro A Eterna Solidão do Vampiro, projeto com inspiração na obra do escritor curitibano Dalton Trevisan, um dos maiores contistas brasileiros da atualidade, cuja obra de grande destaque tem como título O Vampiro de Curitiba. Biografia. Carlos Alberto Xavier de Miranda, conhecido como Nego Miranda, nasceu em Curitiba no dia 27 de dezembro de 1945. Ele é um fotógrafo consagrado por exposições individuais e coletivas. Leia o texto a seguir. Vampiros são, com certeza, as criaturas mitológicas mais famosas do planeta. Eles são os protagonistas e os antagonistas de diversos livros, filmes, jogos eletrônicos e outras formas de entretenimento. Além disso, embora suas características básicas sejam preservadas, seus aspectos visuais variam um bocado. Basta ver as diferenças entre o Drácula do filme homônimo e Edward do longa-metragem Crepúsculo. Seja como for, essas criaturas sempre mexem com o nosso imaginário. Então aqui, né, texto de Ramon de Souza, Gosta de Lendas. Na sequência, na página 28, começam então os exercícios de interpretação, né? Então vamos lá. Inspire-se tanto pelo que diz o fragmento de texto, quanto pela imagem do velho casarão em ruínas, e imagine uma história que possa ter acontecido nesse espaço retratado pelo fotógrafo. Para isso, siga as orientações. Então vamos lá. Primeira orientação. Determine se a narrativa será policial, de terror, de suspense, de mistério, comédia, aventura ou até mesmo um romance. Então vocês vão escolher um desses temas aí e vão escrever nessa linha, tá? Ah, vai ser policial. Então, vocês coloquem na linha aqui policial, tá? Se for comédia, comédia. Escolha 2 personagens que pudessem ter vivido uma história naquele espaço. Escolham 2 personagens. C. Faça um esquema da história, levando em consideração os seguintes pontos: a idade dos personagens, de que lugar vieram, a classe social deles, o grau de parentesco, uma característica física particular, tá? Então, vocês vão imaginar, então, agora esses personagens. Vão começar a construção deles, tá? O que os levou àquele lugar? Um casamento, uma herança, um funeral, uma notícia misteriosa? O que fez esses personagens irem até esse casarão, tá? Esse velho casarão da imagem. Sobre o que eles conversam? Qual é a importância do prédio abandonado para a história? Tá? Então, vocês vão imaginar tudo isso. E aí, por fim, vão escrever aqui, né? Essa ideia de vocês, essa historinha de vocês, tá? É poucas linhas, é só uma ideia aí que vocês vão ter a respeito desse casarão, tá bom? Depois, na sequência aí, conto. Então, vamos conhecer esse gênero textual. Contar histórias é, antes de tudo, ter um olhar atento para o mundo ao redor. Perceber o que há de curioso e intenso no cotidiano, na relação entre as pessoas. O olhar do contista, assim como o olhar do fotógrafo, flagra um momento único, de grande carga dramática. Então, quando a gente fala de carga dramática, a gente está falando de ações de grande importância que resultarão no desejo do autor de surpreender o leitor. Então, alguma coisa muito importante, tá? Então, esses momentos trazem uma carga dramática, uma ação de grande importância, revelando ao leitor um momento de reflexão sobre o acontecido. A narrativa de mistério
tem como uma das suas características seduzir o leitor pela construção da história com grande utilização do desconhecido, com elementos que visam surpreender o leitor. Tenha contato com esse gênero lendo Conto de Mistério, de Stanisław Ponte Preta. Então, vamos conhecer agora aqui na página 29. Conto de Mistério. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinha já estipulado à guisa de senha. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com a voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia mais ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e esfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor, parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou a rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher: "Julieta, ó Julieta, consegui!" A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa num ar triunfal. Ele abriu o pacote e verificou que o marido, ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Stanisław Ponte Preta. Stanisław Ponte Preta era o pseudônimo de Sérgio Porto, 1923-1968, escritor, radialista e compositor, humorista dos mais importantes do Brasil, publicou livros de paródia e humor. Então, o que a gente percebe, né? Um conto de mistério. A gente ficou aqui preso, né, na história, porque um beco, o que ia acontecer, bater na porta sem que ninguém visse, né, trocar em um pacote e no final das contas era apenas 1 quilo de feijão, né? Então, aqui nós temos um conto de mistério. Então, vamos agora aos exercícios de interpretação. Exercício 2. O título do texto é Conto de Mistério. O que você entende por mistério? Em sua opinião, por que o conto tem esse nome? Exercício 3. No trecho a seguir, o protagonista é descrito pelo narrador. Então, como ele descreve aí, ó, com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. Essa descrição sugere que o personagem não quer ser visto por ninguém, ou seja, ele se esconde. Em sua opinião, o que motiva o protagonista a agir assim? O porquê que ele não pode revelar aí
a sua identidade, tá? Exercício 4. Como é descrito o segundo personagem que aparece na história? Qual foi a intenção do narrador ao descrevê-lo assim? Então, vocês vão procurar lá a descrição do outro personagem e dizer o porquê vocês acham que o autor, né, o narrador, descreveu ele daquele modo. Exercício 5. O narrador participa e interfere nas ações dos demais personagens ou apenas conta o que está acontecendo com eles? Então, lembram, né, que a gente tem dois tipos de narrador. O narrador personagem, né, e o narrador observador. Então, o personagem, ele participa da história. O observador, ele só observa e conta, tá? Então, qual desse tipo de narrador nós temos aqui nesse conto? O que participa ou aquele que só observa, tá? Voltem no texto, façam a leitura novamente para estar percebendo isso. Página 31. Exercício 6. A caracterização de um personagem em um conto é de extrema importância para a compreensão da história. Diante disso, analise as informações no que se refere ao momento como o personagem que negocia com o protagonista foi caracterizado. Então, caracterização dos personagens. Então, vocês vão ler essas caracterizações e aí vão assinalar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, de acordo com o texto, essa caracterização está certa? Se tiver, ela é verdadeira. Se não tiver, ela é falsa, tá? Então, leiam uma por uma e assinale se ela é verdadeira ou falsa. 7. Julgue as afirmações como verdadeiras ou falsas, considerando a leitura do texto Conto de Mistério. Então, de acordo com o que eu li para vocês, né? Vocês vão ler cada uma dessas afirmações e vai colocar, de acordo com o texto, ela é verdadeira ou ela é falsa? Depois, vocês vão justificar as alternativas que você marcou como falsa, explicando por que elas não se relacionam com o conto lido, tá? Então, o porquê que ela não tem nada a ver com o conto, tá? Vamos pensar aí nas características do conto? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, no texto para eu mostrar para vocês as características de um conto, tá? Um conto, ele é uma narrativa curta. Então, vocês perceberam aqui, ó, não é um texto longo, é uma narrativa curta, com poucos personagens. Então, não tem aí muitos personagens participando da história. Outra característica aí desse conto, ele tem um clímax, né? Um momento, assim, mais cheio de emoção, vamos falar assim, né? Tem aquele momento principal da história. Então, tem um clímax também. Então, essas são características de um conto. E tem apenas um conflito. Vocês não vão encontrar vários conflitos dentro de um conto, né? Então, é um texto curto, com poucos personagens, com um só clímax, com um só conflito, tá? Então, essas são as características. Relacione isso, então, nessa atividade 7 aqui, tá? Agora, na página 32, exercício 8. Relacione as partes da narrativa com os acontecimentos do texto Conto de Mistério. Então, aqui vocês têm a apresentação dos personagens do espaço, desenvolvimento, conflito, o clímax, né, que é aquele momento de maior tensão, e o desfecho, como que a solução, né, como que se solucionou o problema. E aí, vocês têm aqui o momento da história, então, vocês vão relacionar. Vão colocar o número aqui e depois vão assinalar a sequência correta, tá? Então, vamos supor que vocês colocaram 2, 1, 4, 3. Então, vocês vão procurar 2, 1, 4, 3 e assinalar, por exemplo, tá? Exercício 9. Se quase não há diálogos entre os personagens, como eles se comunicam e sabem o que o protagonista está querendo? Como que, então, eles se comunicam? Lá no texto, né? Tem um momento que ele fala com outro personagem não responde, mas ele faz alguma coisa. Então, como que se dá essa comunicação? Volte lá no texto um pouquinho. Exercício 10.
Porque o narrador só revela qual é o produto comprado pelo protagonista no final do conto. Justifique sua resposta explicando a intenção do conto de mistério. Por que ele falou só lá no finalzinho que era o feijão? O que ele quis manter aí na história? Tá? Pensem aí. Exercício 11. Durante a leitura, você pensou que o produto que o personagem compraria poderia ser feijão? Por quê? Qual foi sua reação diante do desfecho da narrativa? Justifique sua resposta. Vocês sabiam desde, né, do momento que ele foi lá para aquele beco que ele ia comprar o feijão? Que aquele pacote que ele pegou todo escondido lá era feijão? Então, vocês pensaram, já sabiam sim ou não, por quê? E qual foi a sua reação na hora que você descobriu que era o feijão? Exercício 12. O que faz com que a compra de 1 quilo de feijão seja um mistério no conto? Por quê? O feijão ali, ele se tornou um mistério. Por que ele foi comprado ali na escondida? Por que vocês acham? Então, criem aí, né? Pensem aí o porquê, né? De ser um mistério todo em volta desse feijão, tá? Então, vocês têm até esse exercício 12 para fazer. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Que eu ajudo vocês a estar realizando. Qualquer dúvida pode estar me chamando. Então, um beijão para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.